a mais um episódio do Fut Talks, o espaço do pensar estratégico no futebol. Todas as terças-feiras, às 19 horas, lançamos um novo conteúdo com uma personalidade que faz diferença no futebol. Hoje, com imensa alegria, apresentamos Oliver Seitz, um parceiro nosso de longa data, que é uma pessoa que tem um currículo incrível. Ele é criador e professor no Football Business do Barcelona, em parceria com Johan Cruyff. Oliver também é PhD na indústria do futebol e tem uma pós-graduação em Sport Analytics no MIT. Oliver, comece com a gente, engajando o nosso público, quem nos escuta hoje, a explicar um pouco do que é Sport Analytics e qual o futuro você vê para isso na indústria do futebol. Qual a diferença pode fazer? Muito bem-vindo. É com você. Oi, Elon, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado, professor Medina, todo mundo da Universidade do Futebol pelo esse convite, pela longa parceria. Eu voltando agora que você comentou do meu PhD, faz muito tempo que eu fiz o meu PhD e eu lembro que uma das bases de apoio para o meu PhD sempre foi, na época ainda, a cidade do futebol. O professor Medina foi um grande parceiro nesse período. Então, é um orgulho muito grande poder estar aqui falando com ele e com vocês todos. Bom, Sport Analytics, bom, a ideia do Analytics como um todo tem várias vertentes de como se pode entender isso, né? Mas eu gosto de entender o Analytics como um processo de estruturação de conhecimento, né? Em geral, a ideia de Analytics ela tem muito a ver com dados numéricos, né, quantitativos. As pessoas remetem o uso de Analytics para quando você está usando uma planilha de Excel, para quando você está extraindo números, convertendo ações em números para analisar esses números, para entender os fenômenos. E aí fazer o melhor julgamento e, eventualmente, lidar as ações desses números, né? Mas eu entendo o Analytics como uma estruturação de informação, seja ela quantitativa ou não, né? Muitas vezes ela é muito qualitativa, né? Então, basicamente, é a ideia de você estruturar uma análise, o conhecimento que você tem, as informações que você tem sobre um determinado assunto, e dentro dessas informações, você fazer uma análise, né? O Analytics vem dessa ideia de análise, com calma, com autocrítica, com profundidade, entendendo o que os dados estão te trazendo, que as informações estão gerando de conhecimento para você, para aí, então, dentro de um processo que ele é um pouco complexo, um pouco longo, você conseguir emitir uma opinião ou, eventualmente, tomar uma decisão, né? E isso, na ideia do Sport Analytics, é a aplicação disso, desse processo, que é o processo base da evolução humana, né? Da evolução tecnológica, da evolução dos negócios, da evolução financeira. Não se cresce mercado, não se evolui indústrias, não se evolui o próprio comportamento humano, as facilidades, as melhorias de saúde, enfim, etc. Não se faz isso sem um processo de análise das informações, né? Para geração de conhecimento. É a aplicação disso na esfera esportiva e, no nosso caso, no futebol. É como você consegue tomar melhores decisões utilizando as informações que existem para gerar conhecimento efetivo. A gente está acostumado no futebol a um pensamento muito instintivo. E o processo do Analytics é justamente você conseguir extrair toda a informação possível que existe sobre um fenômeno, qualquer evento do futebol, de jogo, enfim, características dos jogadores, etc. e tal, para você criar um pacote de informações que você consiga estudar essas informações, esses dados em profundidade, para tomar uma determinada decisão. Oliver, excelente como introdução, você começou a tocar, né? Mas eu queria ser específica, se você puder dar algum exemplo aí, como os clubes, por exemplo, podem tomar melhores decisões na montagem do elenco usando o Analytics. Dá um exemplo prático aí pra gente. Um exemplo prático? Bom, hoje, assim, existem várias maneiras de se fazer isso, né?
No futebol, normalmente, a gente ainda, especialmente na América Latina, né, a gente ainda recorre a uma prática de seleção de jogadores que é baseada na opinião de uma ou duas pessoas, né? Então, o cara vai lá, vê o jogador, assiste 15 minutos de uma partida e fala: esse jogador é bom, esse jogador é ruim, né? Invariavelmente, você fazer isso, você vai incorrer no erro com grande frequência, né? Porque é muito provável que essa avaliação dê certo ou errado, não pelo teu conhecimento, mas muito pela aleatoriedade das coisas, né? Pode dar certo ou pode dar errado, né? É um cara ou coroa, no fim das contas, né? O processo de analytics nessa parte de recrutamento de jogadores vai buscar mais informações, né? Você vai buscar tudo que é informação possível, né? Dentro de um parâmetro de informações que você já definiu antes como sendo as coisas mais importantes que você está buscando. Então, você tem uma aplicação dupla do Analytics nesse processo. A primeira parte do processo é você conseguir entender o que você quer. Então, muitos clubes não sabem, vão contratando jogadores sem saber exatamente o que eles estão procurando. Então, o Analytics vem para entregar para o clube, para os tomadores de decisão, exatamente como é que a gente, não exatamente, né, mas uma proximidade muito maior de qual que é o que se está buscando em um jogador, né? E aí você pode fazer processos simples, estruturações simples, com 5 características, 2 características, 10 características, a processos mais complexos que vão combinar 150 características de um jogador, combinado com análise numérica da performance desse determinado jogador, como passe, taxa de acerto de passe, tipos de passe, chutes, finalizações, desarmes, etc., que ele vem fazendo num histórico aí de 1, 2, 3 anos, né? Aí você consegue ter isso que você está procurando e aí você consegue aplicar isso, buscar os jogadores baseado nesses parâmetros, né? E isso vai estar abastecendo um algoritmo, e esse algoritmo, no final, vai estar te dizendo, vai estar te posicionando os jogadores em ordem de importância de acordo com as características que eu mencionei, né? Que o clube pode montar. Nesse processo, você vai ter vamos lá, não é bem um ranking, mas é um ranking, você vai ter um ranking de avaliação de jogadores que são os jogadores que estão mais de acordo com aquilo que você está buscando ou não, né? E dentro desse ranqueamento, daí você começa uma outra fase que também é parte do processo de analytics, e eu acho que é uma parte fundamental do processo de analytics, é de entender qual que é o valor financeiro de cada um desses jogadores. E aí você vai conseguindo entender nesse processo, nesse ranqueamento, o número 1, o cara é muito caro, então não adianta, né? Ele é muito caro. Mas você vê que o número 7 é um cara que está sendo subvalorizado, porque está todo mundo avaliando ele bem, mesmo sem saber, só que o valor dele é muito baixo porque o mercado, de uma certa forma, entende ele como um jogador que talvez o biotipo dele seja um pouco ruim, a taxa de desenvolvimento dele não seja tão boa, mas ali você pode ver uma grande oportunidade de ação, né? Então, você consegue entender. E isso só vai vir através de um processo de analytics. Então, é você buscar, como mencionado antes, né? Você buscar o máximo de informações possível, criar uma estrutura que consiga dar valor a cada uma dessas informações de acordo com aquilo que você está buscando, para então você tomar uma decisão. Oliver, com a sua grande experiência aí com clubes de futebol europeus, né, você poderia dar exemplos do uso do Analytics na Europa? Então, hoje você tem principalmente os dois clubes que mais lideram o uso de analytics entre os grandes clubes do mundo são o Liverpool e o Manchester City, né? O Liverpool é famoso porque o dono do Liverpool hoje é o mesmo dono do Boston Red Sox, que foi um cara que tentou contratar o Brad Pitt, o Billy Bean, no filme do Moneyball, que ele é um cara que fez dinheiro no mercado de commodities, é um cara que entende o valor dos dados para a tomada de decisão. E hoje o Liverpool praticamente não faz mais contratação ruim. É muito raro o Liverpool contratar errado, né? Porque eles definiram um processo. O Liverpool tem físicos, tem uma equipe de analítica bem grande lá atuando para o clube, e a mesma coisa o Manchester City, né? São dois clubes que utilizam isso tanto no recrutamento do jogador quanto para estruturar um modelo de jogo, mas você vê que são clubes que estão muito à frente, né? E aí você vê esse exemplo sendo aplicado a clubes menores também, né? Os mais famosos,
ficou bastante famoso agora, é o Brentford, que é da segunda divisão da Inglaterra, que é do mesmo dono do Midtjylland, da Dinamarca, que foi um clube que subiu da terceira divisão para ser campeão com grande frequência na Dinamarca, basicamente usando os dados tanto para o recrutamento quanto para o desenvolvimento do jogo, porque o dono do Midtjylland, do Brentford, o Matthew Benham, ele fez dinheiro em aposta esportiva, né? E ele tem uma estrutura de dados que entende o que maximiza ou o que minimiza a performance, e aí ele direciona o dinheiro dele para gerar mais retorno financeiro, né? E aplicou esses mesmos métodos a esses dois clubes, que são exemplos menores, né? Mas hoje isso está muito... esse processo de usar o Analytics para recrutamento de jogadores está muito já presente no futebol europeu, está muito presente nos Estados Unidos, na MLS, né? Hoje, a geração da MLS sub-23, dos jogadores sub-23 jogando na MLS, é muito, muito boa, né? Porque estão recrutando jogadores subvalorizados do mercado latino-americano e levando para os Estados Unidos, e esses jogadores estão saindo dos Estados Unidos para ir para a Europa. O mercado holandês faz muito uso disso. Um dos clubes que eu acho que é o maior exemplo é o AZ Alkmaar, que é um clube pequeno, que forma jogadores, mas que usa muito Analytics em todos os seus processos. Alguns dos principais clubes da Alemanha também fazem uso disso. Então, isso já é uma prática muito comum. E também tem acho que talvez seja também um dos grandes exemplos, é o Leicester City, né? Que é um clube que até 6, 7 anos atrás estava na segunda divisão na Inglaterra, de repente agora está frequentemente ali entre os maiores clubes do futebol inglês. Oliver, e como está o uso do Analytics em outros esportes? Nos Estados Unidos é um processo que começou nos meados dos anos 90 e mudou completamente o jogo nos Estados Unidos. Hoje não existe esporte profissional nos Estados Unidos que não use dados dentro das estratégias de cada uma das organizações esportivas, né? O basquete é o grande exemplo. O jogo de basquete hoje é completamente diferente do que era o jogo de basquete há 20 anos atrás, porque se estudou, através dos processos de analytics, se estudou o jogo e entendeu o que cria mais valor para uma organização esportiva, né? Quais são, que tipos, e ali é bem claro, né? Que tipos de arremessos geram mais valor para para uma equipe de basquete. E se você comparar o perfil do jogo hoje, um perfil de jogo na NBA que busca arremessos de alto valor, né? Enquanto que antigamente não se tinha. Antigamente você trabalhava com processo instintivo. E se você comparar o jogo agora de 2020 com o jogo de 1990, é um jogo completamente diferente, né? E isso é um processo Oliver, a incorporação do Analytics nas suas tomadas de decisão. Oliver, você conviveu assim, muitos anos na Europa, né, estudando, envolvido com projetos de futebol, né, ligados a esse uso aplicado, né, de dados, análise e raciocínio sistemático, né, para você tomar as decisões. E nos últimos 2 anos você fez uma imersão, vamos dizer assim, no futebol brasileiro, né? Quais as principais diferenças entre os padrões de jogo das equipes brasileiras em relação às equipes europeias, assim, de forma sintética, que paralelo que você traçaria aí? Em que estágio o Brasil está hoje, se comparado à Europa? A gente está bem atrás, né? É um jogo diferente. O jogo que se joga na Europa é um jogo diferente daquele que se joga no Brasil. Isso porque existe, do ponto de vista numérico, né, é muito evidente a diferença de intensidade de jogo, né? E a intensidade de jogo corresponde ao volume de ações que são realizadas em um determinado jogo, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem bastante tempo de bola num jogo em que nada acontece, né? O cara pega a bola, tem um espaço, tem tempo para pensar. Isso já no futebol de ponta da Europa já não se tolera mais, né? Você não tolera
tempo perdido, né? E ações desperdiçadas. E no Brasil a gente desperdiça muito ação no nosso jogo. Né? A gente tem muita posse que é desperdiçada por decisões ruins, né? Então, dos jogadores. Né? Então, você tem decisões como uma finalização, que é uma finalização com baixa probabilidade de gol, dentro de um cenário em que um passe geraria uma probabilidade de gol muito superior. Né? Isso acontece bastante no futebol brasileiro e não se tolera no futebol europeu. Né? Uma tendência do futebol europeu recente, recente eu digo 2, 3 anos para cá, é a velocidade de transição das jogadas. Né? E se compreendeu que os gols são resultantes, em geral, resultam de jogadas curtas. Né? Você jogadas muito longas, você diminui a tua probabilidade de marcar um gol. Né? E existem N razões para isso. Então, existe um foco muito grande na transição, na jogada rápida, na verticalidade e no ganho de campo. Enquanto no Brasil a gente não tem esse foco de ocupação de campo, de chegar com a bola perto do gol adversário, né? A gente tolera o jogo intermediário, num terço intermediário. Já na Europa isso já é algo mais desenvolvido, né? Onde você tem uma ocupação, onde você tem um jogo muito forte com as linhas de impedimento. Isso porque os dados comprovam acho que é uma verdade já bastante assumida, que quando você para pensar no futebol, você fala, não, é lógico que isso faz sentido, né? Que as melhores oportunidades de gol são resultantes da sua capacidade de gerar e administrar o tempo e o espaço. Né? Então, você precisa gerar jogadas em que a bola esteja, em que o jogador que esteja com a bola tenha tempo e espaço para tomar uma determinada decisão. O sentido inverso disso para eu não tomar gol, para eu evitar gols, para eu evitar sofrer perigo, eu preciso evitar que o adversário tenha tempo e espaço para jogar. E nesse processo você cria uma força dupla, né, entre que você tenta criar tempo e espaço e que você tenta diminuir o tempo e espaço a todo custo, né, e aí você tem um jogo muito mais dinâmico, porque aí você vai gerando mais ações durante o jogo. Então a velocidade do jogo muda, a intensidade do jogo muda, a função do jogador na partida muda, né? Então e também vai mudando algumas características, como, por exemplo, características físicas do jogador. Né? Eu acho que isso o Bayern deixou bastante evidente na última Champions League, que é a importância do desenvolvimento visivelmente, né, físico, desenvolvimento físico do atleta nesse novo jogo que existe. Porque esse desenvolvimento físico, se antes a gente acreditava que o desenvolvimento físico travava um pouco o jogo, né, porque você acabava tirando agilidade, em um jogo mais vertical, o desenvolvimento físico ele passa a ser preponderante para justamente te dar a explosão que necessita de gerar ações e criar espaços com pouco espaço disponível. E também eu acho que no Brasil a gente tolera um pouco eu sei que essa é uma grande polêmica, né, no futebol brasileiro, mas no futebol brasileiro a gente tolera mais a individualidade, né, a opção do jogador pela busca do drible, enquanto que na Europa se tolera o drible quando essa é a solução ótima para você gerar espaço. Né? Se você consegue gerar espaço com um passe, né, você não deve procurar o drible, você deve procurar o passe. Oliver, eu queria explorar um pouquinho esse conhecimento que você tem aí do futebol europeu, as suas vivências tanto na Inglaterra quanto na Espanha. Eu já vi um depoimento seu que você fala que você teve contato com clubes pequenos da Inglaterra que tinham uma administração pior que clubes pequenos do Brasil. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, pode ser? Pode, claro. Isso me ocorreu quando, não só na Inglaterra, mas eu tive o privilégio, até por conta do mestrado lá do Barcelona, de ter contato com muita gente de muitos países, mesmo. Né? Só lá no mestrado a gente já teve alunos de quase 50 países diferentes. Né? E a história é basicamente a mesma. Né? O futebol no meu país é uma zona. Né? Meu futebol é corrupto.
o futebol é desorganizado. E aí vira uma competição de qual futebol é mais desorganizado. É bem curioso. E aí quando você vê um cara da Inglaterra falando isso, um cara da Alemanha falando isso, um cara da Espanha falando isso, você fala, putz, né? Acho que está de errado com o mundo, né? E aí você vai entendendo que é da natureza do futebol o mundo, né? A gente é termodinâmica, né? A gente está destinado ao caos. E o futebol isso é potencializado, né? Por causa do jogo, por causa da complexidade do jogo. E aí eu vou tentar trazer um aspecto um pouco mais que é uma resposta que não é tão simples para esse problema, mas tem a ver com o fato da gente entender que o futebol é um jogo simples, né? Da gente achar que administrar o futebol é uma tarefa simples, da gente achar que o jogo essa mística que existe, que o futebol é simples, que você é tranquilo resolver. E ela não é. Ele é super complexo. É um jogo super complexo. O resultado é frequentemente aleatório. E o fato do resultado ser frequentemente aleatório te dá um desafio para o futebol, que é como é que você consegue organizar ou gerenciar uma organização cujo objetivo dela final, e todo mundo mede sucesso no futebol por causa do resultado em campo, né? Como é que você consegue gerir uma organização que o objetivo final é altamente impactado pelo aleatório, né? Então você pode fazer a melhor gestão do mundo, que o resultado final vai continuar sendo aleatório, né? Porque o jogo ele é aleatório, o jogo é muito complexo. A gente achar que a gente domina o entendimento do jogo de futebol é a gente achar que a gente domina o entendimento do universo, e a gente não faz isso, né? Porque em um jogo de futebol, existem mais possibilidades de eventos do que o número de átomos na Terra, né? É um cálculo infinito. De fato, não existe, é impossível você calcular a sequência de eventos que podem acontecer numa partida de futebol, porque ela é de fato infinita, porque é muita coisa acontecendo por muito tempo. E aí essa aleatoriedade faz com que a gente ache que tudo que está sendo bem feito ou mal feito, né? E aí o fato do jogo ser aleatório abre muita margem para corrupção, né? Abre margem para práticas nocivas, enfim, porque você consegue justificar muita coisa numa coisa que ninguém controla, né? E isso é muito, muito propício para você fazer coisas que, enfim, tomar ações que vão contra a lei, enfim, N exemplos que existem. E essa natureza é aplicada a todos os lugares do mundo, né? Porque é a natureza do jogo. Então, o futebol ele é um jogo caótico e os clubes de futebol são organizações que tendem ao caos, né? Então, por isso que ele tem essa natureza um pouco complicada, que vai gerando essa percepção de corrupção, de má administração, quando às vezes o clube que está sendo considerado mal administrado, ele está muito bem organizado, né? Putz, caiu para a segunda divisão, mas possivelmente se você quiser organizar um clube da maneira certa, que tem que ser feita, isso vai ser em detrimento ao resultado em campo, muitas vezes, né? Então, se você quer organizar o clube para o longo prazo, para crescimento, muitas vezes vai ter que sacrificar o resultado do curto prazo para poder crescer no longo prazo. E esse sacrifício do resultado no curto prazo vai criar a percepção de que você não sabe o que você está fazendo, né? Que você está fazendo besteira, enfim. Mas essa é uma discussão bem filosófica, assim, que vale uma extensão bem grande. Oliver, para passar agora para as palavras finais suas, né, eu queria só a gente refletir um pouquinho, né, sobre essa frase, né, que o que não pode ser medido não pode ser gerenciado, e um contraponto a isso é que nem tudo que pode ser contado conta e nem tudo que conta pode ser contado, né? Você, nas suas respostas, deu assim, ênfase, né? Essa complexidade que é o futebol, né? E Analytics é muito essa coisa de você medir e quanto mais você consegue esses dados, gerenciar melhor, né? Queria que você desse assim, as suas palavras finais, aí refletindo um pouquinho aí sobre essa questão desse equilíbrio, né, entre o quantitativo e o qualitativo
né, que é um assunto que eu sei que te preocupa muito. Eu acho que o equilíbrio, como você falou, existe um equilíbrio perfeito na gestão de um clube de futebol, que é no trato da informação quantitativa em combinação com a informação qualitativa. Muita coisa que a gente não consegue extrair os números, né? Mas a gente consegue extrair avaliações e, eventualmente, estruturar essas avaliações para gerar uma decisão melhor. Existe um estudo muito grande que foi feito em 2006, 2007, é histórico, assim, é um estudo bem que sugeriu, hoje o que se entende, que existe no futebol, quando é uma partida só, existe uma chance de 45% do time que está abaixo da tabela vencer o time que está acima da tabela. Isso faz de um jogo praticamente um jogo de cara ou coroa. É quase 50%, 50%. E a ideia do Analytics não é, só separar, a nossa ideia de percepção de melhora de resultado de jogo a gente busca certezas, né? No futebol a gente busca a vitória, a gente vai ganhar, a gente vai se classificar, a gente vai subir para a primeira divisão, a gente não vai ser rebaixado, a gente busca certezas. O Analytics nunca vai te dar certezas, mas ele vai te dar aproximações maiores da possibilidade de sucesso. Então, você não vai, com o uso de Analytics, se você é um time melhor e você tem 55% de chance de vitória, o Analytics não vai te dar 100% de vitórias, mas talvez ele te dê 60%. Se você fizer um bom trabalho, vai te dar 70%, 80% de vitórias. Se você dá de 80% de vitória em uma partida, a possibilidade é absurda de vitória. É uma probabilidade muito grande que você vai ganhar aquela partida. Mas implica dizer que em 10 cenários que essa partida seja disputada, você vai perder em 2. Você vai ganhar 8 ou vai perder 2. E aí existe essa probabilidade. O que acontece no futebol é que quando esse 2 acontece, um ou outro acontece, você desmerece todo o trabalho que está sendo feito por uma coisa que é incontrolável, né? Mas, se você conseguir estabelecer isso como um processo de longo prazo, se você perder uma partida na qual você tinha 80% de chance de vitória, é muito provável que a próxima partida você vai ganhar, porque são eventos raros que probabilisticamente não vão se repetir. E aí o que acontece, e aí é uma clareza no futebol europeu, você começa a mensurar a performance pela probabilidade. Você deixa de mensurar performance pelo título, você deixa de mensurar performance pela vitória, você passa a analisar a performance pela probabilidade. E quando você começa a fazer isso, você começa a criar a longo prazo, porque aí você vai retirando esse fator da aleatoriedade na criação da expectativa que você tem em relação a um time. Então, a gente deveria ter ganho, a gente perdeu, mas está tudo bem, né? A gente vai continuar nesse processo. O resultado de uma partida em si não vai impactar na tua tomada de decisão. Você não precisa trocar de técnico porque você teve 3 goleadas seguidas, sendo que nessas 3 goleadas seguidas você deveria ter ganho essa partida por pelo menos 1 ou 2 gols. Abandona isso, né? Você fala, perdemos 3 partidas seguidas, ok, mas está tudo bem. Tá tudo bem, porque isso significa que se a gente continuar nessa toada, a gente vai ganhar no futuro, né? E o que acontece muitas vezes perdemos 3 partidas seguidas, ainda que a gente tinha grande probabilidade de vitória, abandona-se tudo, recomeça tudo do zero, e aí você entra num ciclo que não sai do lugar. E o futebol brasileiro não sai do lugar muito por causa disso. Beleza, Oliver. O assunto dá pano para manga aí, né? Elô? Oliver, a gente super te agradece, a gente fica aqui escutando, né? E, na realidade, acho que eu encerro te agradecendo e usando uma expressão que você falou agora, e que exige uma mudança gigante, né? Porque é muito complexo e você usou a palavra longo prazo, você usou a palavra estratégia, porque mesmo aqui, muito focado em te escutar, é bastante complexo, e eu acho que o resumo desse nosso bate-bola hoje
é que é uma jornada absolutamente necessária, transformadora, mas não vai ser fácil. Mas quem está começando antes vai beber água limpa, mas muito a aprender, muito a estudar, né? Então, a gente te agradece por ter trazido essa complexidade com algumas traduções, mas nos instigando a entender que é um longo caminho, mas que eu acho que já tem ferramentas e pessoas com capacidade para fazer essa transformação e ajudar os clubes nessa jornada. Super obrigada, sempre um prazer estar com você. Agradeço também aos meus sócios, todos os colegas da Universidade do Futebol, e a gente fica sempre em contato. Obrigada. Eu que agradeço, Elô. Muito obrigado a todos, obrigado a você, obrigado, Medina, obrigado a todo mundo. Espero que tenha feito algum sentido. Não, mas... E ela não é... Eu reconheço que ela não é uma conversa muito introdutória, né? Ela é uma conversa complexa, pode ficar pesada, mas, como a Elô disse, é um caminho que não tem para onde fugir, né? Esse é o caminho e a gente tem que seguir por ele.